ver se eu já estou ao vivo. Acho que caiu no suporte aqui. Estou ao vivo? Bom, vamos lá. Não vou nem editar. Hoje é dia 27 de setembro, eu tô com o meu calendário aqui, ó. 27 de setembro de 2020, domingo, e há 2 semanas atrás eu havia dito que 2 ou 3 semanas atrás, eu me lembro, que eu estava com a intenção de escrever um livro sobre a arte da guerra na educação financeira, inspirada em Sun Tzu. E eu quero mostrar aqui para vocês e registrar esse momento, né? Eu, como escritora, sou autora de alguns livros também, escritora de alguns livros, e quero escrever mais um livro sobre educação financeira. E eu lendo esses 2 livros aqui, deixa eu ver se o suporte vai parar aqui, ó. O suporte tá meio capenga. Tá improvisado o suporte aqui, deixa eu ver se eu coloco um apoio. Inspirada nesses 2 livros aqui, A Arte da Guerra, os 2 retratam, né, a arte da guerra de 200 anos atrás, como que era a estratégia de guerra, e eu vou trazer isso para o mundo financeiro. Então, este livro aqui, ele traz bem mais na raiz, né, da arte da guerra, e esse aqui ele conta mais a história de como era feitas as batalhas, como eram feitas as batalhas e tal. Então, inspirado nesses 2 livros, eu começo hoje, dia 27 de setembro, e tenho até o prazo do dia 25 de dezembro, que dá exatos 3 meses, porque tem um mês que tem 31, né? E para eu lançar o meu livro, então eu vou tentar lançar antes do Natal. Desafio você a vir comigo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar. Não vira, vira. Opa! Aqui, ó, tá com a minha folha em branco. Já estou com o meu arsenal aqui pronto, ó, meu cafezinho. Minha inspiração, não vai ser plágio, vai ser totalmente novo um livro. Meu calendário, aqui eu vou fazer algumas anotações. Então, eu vou começar agora a escrever a arte da guerra na educação financeira. Vocês me acompanham? A arte da guerra na educação. Opa! Então, a autora Silene Catai. Como que eu começo a escrever um livro? Exatamente assim, ó. Uma folha em branco. Deixa eu ver se dá para clarear aqui. Ah, não vai resolver, ó, clarear. Então, deixa eu tirar daqui. Eu começo exatamente assim, olha. Colocando a ideia no papel, numa folha do Word, numa folha em branco. E eu começo a escrever sobre o que eu quero falar. Então, eu sei que eu vou ter tópicos. Então, eu vou colocar o tópico 1, o tópico 2, o tópico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Porque eu sei que foram 13 estratégias de guerra. E cada uma delas eu vou colocar aqui. Então, vamos imaginar, eu comecei aqui, olha, na 1. Deixa eu dar um espaço. Eu sei que eu vou escrever que foi inspirada, que eu me inspirei em Sun Tzu. Então, eu escrevo aqui, inspirada em Sun Tzu. Opa, é Tzu, assim que escreve. Aí eu sei que eu vou colocar aqui também uma introdução. Aí eu sei que eu vou colocar também
quem é o autor. Então, eu vou colocar antes ou depois, tanto faz. Então, quem sou eu? Depois, lá no final, eu sei que eu tenho que colocar o quê? A bibliografia. E na bibliografia, eu vou colocar tudo o que eu usei para escrever os livros. Então, vamos imaginar assim, que hoje eu estou com essas duas obras aqui, elas vão ser citadas no meu livro. Mas imagina que eu pesquisei também alguma coisa que eu achei interessante na internet. Eu vou colocar lá na bibliografia também. Agora, imagina que eu também tive algum fato real e eu queira contar esse fato real lá como prova social. Então, eu vou colocar, e na minha bibliografia eu vou citar quem são as pessoas envolvidas, ou posso até me resguardar de não falar quem são as pessoas e dar um nome, um pseudônimo para elas. Vamos imaginar que eu vou falar de alguma cliente minha, mas eu não quero falar o nome da minha mentorada, até porque não perguntei para ela se eu poderia citar o exemplo dela, porque eu vou falar sobre educação financeira, então eu posso usar um exemplo dela. Mas se eu conversar com ela e ela falar para mim assim, poxa, legal, Silene, eu quero fazer parte do teu livro. Então, eu vou pegar um termo de autorização de uso de imagem, imagem, vídeo, foto e escrita, para eu poder contar a história dela. Ela vai assinar essa autorização e eu vou guardar essa autorização comigo. E vou usar essa autorização depois para poder registrar o livro também. E aí eu vou constar na bibliografia o nome dela. Por que eu separei 13 tópicos, que nem você viu aqui, ó? Deixa eu ver se eu volto. Eu não coloquei 13 tópicos? Por que eu coloquei 13 tópicos? Porque Sun Tzu tinha 13 estratégias de guerra. Então, eu tenho que usar exatamente as estratégias dele, transformar isso para a educação financeira. Não sei ainda como que eu vou fazer, mas a inspiração vem. E vou fazer. Você viu ali que quando eu estava começando a digitar, eu tive alguma dificuldade, digitei errado, voltei, digitei devagar. E eu ensino no processo de mentoria uma técnica de escrita rápida e que você vai adorar essa técnica e eu vou usar ela também aqui no meu livro. Isso é só o miolo do livro? Não, tem mais coisas que vão dentro do miolo do livro. Tem a dobra, a contracapa. Deixa eu tomar meu café aqui. Tem, por exemplo, ilustrações. Se eu vou querer pôr ilustrações ou não nesse livro aqui, ele usa ilustração. De repente, eu coloque. Neste livro, ele fala... Deixa eu pegar aqui, ó. Ele fala apresentação, histórico, quem foi Sun Tzu, tem as 13 estratégias de guerra, aí ele faz a apresentação, aí ele fala o contexto histórico, tudo isso antes de entrar no conteúdo. E lá no final também ele fala, ele no meio do livro, ele dá frases, e é muito legal colocar isso, porque isso é o perfil do escritor. Neste aqui, ó, é um livro muito bonito, gente, olha isso. Eu sou apaixonada nesse livro. Ele fala bem a arte da guerra raiz, né, que nem eu disse. Ele fala uma introdução, já vai para os 13 tópicos, ó. Ele fala a introdução e já vai para os tópicos. E são as 13 estratégias de guerra. E depois, ele já começa na introdução. Simples assim. E lá no final ele fala a bibliografia, tal. E na ficha catalográfica, que é muito bacana isso, muito lindo. Ele tem aqui todo... Isso daqui eu ensino a fazer também, tá? Na mentoria, que é a ficha. E aí ele coloca quem fez a publicação, quem foi... a origem, né, da arte da guerra de Sun Tzu, o título original, a tradução, tal. Então,
inspirado nisso, olha aqui, ó, a arte da guerra torna um evento nacional. Ela está relacionada à vida e à morte e à sobrevivência do país. Ele era muito usado em campo militar, né? Então, para um país se defender do outro país que iria atacá-lo ou vice-versa, então tem toda essa estratégia. E eu vou transformar isso, olha que desafio que eu me desafiei, gente. Às vezes eu acho que eu tô ficando louca porque eu tenho tanta coisa para fazer. Mas não é desculpa, porque quando você começa a escrever o teu livro, cara do céu, é muito legal, porque você coloca toda a sua alma ali, tudo que você sabe, tudo que você quer fazer, toda a tua inspiração vai ali dentro. E quando você vê as pessoas lendo o teu livro, fala assim: Silene, você mudou a minha vida com o teu livro. Gente, é surreal, é muito bom, sabe? É muito bom você saber que você muda a vida das pessoas com o que você escreve, com o que você se inspira. Eu me inspirei nisso com toda a técnica que eu já tenho de educação financeira. Eu vou transformar as estratégias de guerra para você cuidar da sua vida financeira e você ensinar isso para os seus filhos. E aí você vai ler isso e vai falar assim: Silene, como foi bom refazer o meu planejamento e lidando com essa guerra. O que é, gente? O que é a economia do país? Como estamos nesse período de pandemia? Qual reserva você tem? O que é a economia? Economia são pessoas. Pessoas usam o dinheiro. Pessoas precisam do dinheiro. Pessoas precisam ter planejamento para fazer a sua guerra pessoal se transformar numa vitória pessoal. Gente, eu tô com tanta ideia na cabeça, eu tô com tanta, tá fervilhando, sabe? E quando eu lancei o desafio aqui, eu falei: gente, vamos, topa fazer comigo 3 meses, lançar o teu livro? É possível porque eu já fiz isso antes. Eu comecei no dia 16 de março, mais ou menos, e no dia 6 de junho eu estava com meu livro físico lançando. Rompendo a tempestade, sobrevivendo em tempos de crise. Se você quiser conferir esse material, corre lá no Meu Filho Rico. Tem um Linktree na bio. E lá tem todos os livros que eu escrevi. Vou ver se eu coloco aqui também para vocês adquirirem esses livros. Mas tem lá. E assim, é surreal. Todo mês eu vendo um monte de livro. Toda semana eu tenho que ir no correio colocar livros. Por quê? Porque eu faço tudo independente. Já fiz livro em coautoria, já fiz livro com editora, já fiz livro sozinha. E fazer sozinha é tudo seu. Todo lucro é seu, todo glamour é seu e todo ônus é seu. E quando eu falo todo ônus, é exatamente isso: você imprimir, você contratar uma editora para imprimir, você diagramar, você contratar alguém para diagramar se você não sabe fazer isso, você escolher a capa do teu livro, você perguntar para sua audiência: essa capa bonitona, cheia de glamour, ou essa capa mais simples? O que vocês gostam? Porque dependendo da tua audiência, não é uma capa com glamour que vende. Às vezes você não precisa nem ter uma capa bonita para vender, porque a sua audiência já quer o teu produto. Ela precisa de você. E você fala: eu escrevi esse livro. E eu já citei esse exemplo aqui. O mesmo canal que a Madonna usa é esse canal que eu uso e é o canal que você vai usar. É o Instagram, é o Facebook, é o YouTube. Entende? E você vai vender teu livro. Então eu vou começar hoje, dia 27 de setembro, domingo. Tá aqui, ó. Tá registrado aqui, ó. 27 de setembro de 2020, domingo. E eu tenho exatos 3 meses para publicar o meu livro aqui, lançar para você comprar. E você vai comprar. Por quê? Porque o livro vai ser muito bom.
Eu tenho até o Natal, que vai ser uma sexta-feira. Eu tenho até o Natal, dia 25 de dezembro de 2020, uma sexta-feira, para lançar esse livro aqui, A Arte da Guerra. Eu não sei ainda como vai ser a capa dele. Como que eu imagino? Vou falar como que eu imagino a capa do meu livro. Se eu tô falando a estratégia da guerra na educação financeira, eu acho que tem que ter alguma coisa que tem bomba, um saco de dinheiro de repente explodindo. Eu vou ter que achar isso num banco de imagens, sem problema com direito autoral. Isso eu ensino também no processo de mentoria. Então imagina assim, que pode ser uma capa que tem um saco de dinheiro explodindo, ou que exploda a cabeça, exploda, é exploda ou exploda? Que exploda a cabeça da pessoa assim, e que ela tá lá na guerra interna dela, porque ela não tem dinheiro para passar esse período de pandemia. E eu vou ajudar ela a fazer isso. E de repente seja assim, não sei, cara, ai meu Deus, uma capa que na frente seja uma explosão e na capa seja uma tranquilidade, tipo, o caminho de você ler este livro, você vai... E olha, tem isso daqui, que são as contracapas. De repente, a capa converse dessa forma, saindo aqui de uma explosão, vindo aqui para uma calmaria, porque você pode ter a vida que você quiser ter. Porque é muito melhor você ser milionário com R$ 1.000 por mês, do que você ser pobre com R$ 10.000 por mês. Porque a diferença em ser rico e ser pobre não é o quanto você ganha, é o quanto você não gasta e quanto você economiza. E tudo isso eu vou colocar no meu livro. Porque assim, ó, tem uma... Eu gosto muito, 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 muito desse exemplo, que é um experimento de Walter Mischel, e eu já citei isso no meu livro Educando Seu Filho para o Sucesso, que também tem lá no Linktree da bio do Meu Filho Rico. O Walter Mischel, gente, é um cara sensacional. Ele fez o experimento do marshmallow, que funciona mais ou menos assim. Nos Estados Unidos, o marshmallow é o brigadeiro aqui do Brasil. As crianças realmente amam, elas amam o marshmallow. E ele pegou crianças de 5, 6 anos de idade e colocou numa sala sem nenhuma interação, uma sala toda branca, eu sou louca por café, com um marshmallow na frente dela. E ele falava assim, olha, eu vou ter que sair um pouco. Quando eu voltar, se você não comer o marshmallow, eu te dou 2 marshmallows. Você vai comer esse mais um. Então, essa experiência de esperar para recompensa, ela foi assim, surreal. Porque teve criança que ficava assim, ai, eu não posso olhar. E tinha criança que... E tinha criança que foi lá e tomou o marshmallow, comeu o marshmallow. E o legal não foi esse dia do experimento, foi a análise 20 anos depois dessas crianças que já estavam adultas. E qual foi o resultado? As crianças que esperaram pela recompensa tardia, elas tiveram melhores resultados na vida. Elas tiveram melhor controle corporal de gordura, tiveram melhores resultados nos empregos, elas tinham mais autocontrole, elas conseguiram guardar mais dinheiro, elas estavam melhores na vida do que aquelas crianças que simplesmente comeram um marshmallow. E o que ele viu? Ele fez um outro experimento que ele mostrou que é possível você ter autocontrole e você desenvolver isso na vida. Você desenvolver isso mesmo depois de velho.
mesmo depois de adulto, mesmo depois, eu já tô com 50 anos, eu já tô com 80 anos, agora não resolve mais nada. Resolve. Você pode a qualquer momento desenvolver o autocontrole. Aí eu escrevi o livro Rompendo a Tempestade, Sobrevivendo em Tempo de Crise, que na verdade é sobrevivendo em tempos de pandemia, porque você pode desenvolver autocontrole e eu ensino a desenvolver autocontrole nesse meu livro Rompendo a Tempestade. E você pode, a qualquer tempo da sua vida, eu já tô com 40 anos, eu tenho hoje 45 anos, tô com rostinho de 20, né? E mentalidade, então, acho que de 6 anos, porque eu adoro ser uma eterna criança. Mas é isso. Com 45 anos de idade, eu mudei totalmente a minha vida. Aliás, eu mudei aos 40 anos de idade. E tem um estudo também que fala de 7 em 7 anos você muda os seus ciclos de vida. Quando você nasce é uma coisa, com 7 anos é outra, com 14 anos é outra, por isso que vem a puberdade. Com 21 anos já vem outra. E vai indo, com 40 anos também tem essa mudança. E vai até você não estar mais nesse mundo físico. E o que eu quero dizer para você com isso? Que todo ciclo, quando encerra um ciclo e começa outro, você muda toda a sua estratégia. E você muda todo o seu comportamento. E eu mudei. E eu aprendi a desenvolver autocontrole em mim. Aplico isso com a minha filha. E, gente, é fácil? Claro que não é fácil. Não é para qualquer um. É para qualquer um, desde que você tenha a vontade, a determinação e fala, eu vou fazer, e você vai lá e faz. Quando eu comecei a escrever o livro Rompendo a Tempestade, eu não pensei que eu ia fazer em 3 meses, mas eu tinha pressa de lançar o livro, porque a gente estava no meio da pandemia e eu queria que as pessoas tivessem desenvolvimento de autocontrole para lidar com a pandemia, para lidar com um paciente doente dentro de casa, para a cliente que a gente ama e que pegou o Covid, como é que a gente faz? A gente tem que ter uma estrutura para isso. E a gente tem que ter a estrutura também para ter dinheiro. Dinheiro é emocional. Se você não tem controle emocional, você gasta. O dinheiro, ele é energia. Então, tudo isso eu quero trazer agora para a arte da guerra. E num formato, assim, que te ajude a vencer a guerra interna e você ter a sua liberdade financeira interna. E ser feliz. E aproveitar a jornada. Porque a felicidade não está no fim, ela está no percurso. E tem uma música, gente, que eu acho linda, que chama Era Uma Vez. Busca no YouTube essa música. Era uma vez um dia em que tudo era bom, um dia que a gente era criança e a gente queria crescer. E quando a gente cresce, a gente quer voltar no início. E essa música é linda, gente, é linda. Se inspire nela para a tua vida. Ela é uma lição de vida, essa música. Tem várias músicas que me inspiram. E essa música, ela fala também que a gente busca a felicidade lá na frente, e a felicidade não está lá na frente, ela está no caminho. E a gente tem que transformar esse caminho num caminho saudável, e não de guerra. E a gente vive uma guerra dia a dia, dia a dia, na nossa vida, porque a gente vive contando moedas. Eu conto moedas. Por quê? Porque é importante, entende? Eu preciso contar moeda. Hoje eu já tenho uma vida financeira, graças a Deus, estável. Mas eu quero mais. Eu posso ser 10 vezes mais. Eu posso ter 10 vezes mais dinheiro. Por que não? O que precisa acontecer para isso acontecer? Eu preciso buscar estratégias. E nessa guerra interna, eu vou ajudar você através desse livro. E, gente, eu tô com muita ideia. E não é teoria, é prática. A gente vai... os meus livros são todos técnicos. E eu nunca gostei de livro técnico. Olha que louco isso. Eu sempre gostei de romance, sempre gostei de novela, sempre gostei de amor com final feliz. E, enfim,
Os meus livros são técnicos. Faz isso para você ter isso, senão você não vai ter o final feliz do amor, entende? Gente, e é isso. Então eu tô aqui hoje, dia 27 de dezembro, com esse desafio. Convido você a vir comigo, porque é possível você escrever em apenas 3 meses. No meu processo, posso falar do meu processo de mentoria, gente? O meu processo de mentoria funciona assim, olha. Eu abri um grupo agora já para outubro, porque setembro já está encerrado. Eu tenho as mentorias de educação financeira, eu tenho as mentorias da Oficina dos Escritores, onde eu ajudo você, escritor, a escrever teu livro, a publicar teu livro e a lançar teu livro, mas eu não publico, eu não escrevo e eu não lanço teu livro. Eu ensino você a fazer todo esse passo a passo. Então, no processo de mentoria são 5 encontros, onde eu ajudo você a começar da folha em branco, como eu fiz agora, a topificar o teu livro, a marcar uma data para o seu lançamento. E nessa data, nesse segundo encontro, eu vou trazer para você estratégias de persuasão para você colocar dentro do teu livro. Vou te passar técnicas de escrita rápida. Essa técnica de escrita rápida é surreal. Você começa a escrever, porque assim, a gente fala muito mais rápido do que a gente escreve. Com essa técnica de escrever rápido, você vai se surpreender. Você vai falar assim, Silene, não é possível isso. Para, você tá me enganando. Não, eu não tô te enganando. Isso existe. Você vai ter a técnica de escrita rápida. Você vai ter o que e como publicar o teu livro, porque, gente, tem pessoas que acham que publicar o livro é simplesmente entrar lá na Biblioteca Nacional, preencher o formulário, imprimir a obra, rubricar, pagar uma taxinha de 20, R$ 22, mandar para a Biblioteca Nacional e teu livro está publicado. Mentira! Não está publicado! Olha que legal! O que é isso? É só resguardar o direito autoral da tua obra. E é legal também você fazer isso, mas isso não é o teu livro registrado, ok? Como que você vai fazer? Eu vou te ensinar não só resguardar o direito autoral, mas registrar e ter o registro com um código de barra nacional do teu livro. Legal, né? Você vai fazer o lançamento. Eu vou te dar uma dica muito boa de você ter uma plataforma para você segura, olha que legal, para você colocar o teu livro lá e outras pessoas se afiliarem para vender o teu livro também. E você paga uma comissão para a pessoa. Por exemplo, um livro de R$ 40, você paga R$ 5 para a pessoa e ela vende o livro para você. Você recebe um comunicado no teu e-mail que aquela pessoa vendeu o teu livro e você coloca o teu livro autografado para o cliente dela no correio. Essa plataforma também já calcula quanto a pessoa recebe, quanto você recebe, quanto a pessoa vai pagar, o comprador vai comprar pelo teu livro no preço fechado, com a taxa de correio, com a taxa de embalagem e tudo seguro. Você tem como saber quantas pessoas compraram o teu livro, porque quando você coloca para uma editora, você não tem noção de quanto a editora vendeu para você. E de repente ela vendeu e nem te comunicou. Ou te comunicou se ela for uma editora séria, e tem muitas editoras sérias no Brasil, muitas editoras honestas, mas a gente tá no Brasil, né? Nem todo mundo é honesto, infelizmente. Deveriam ser, mas nem tudo é. Mas você tem o controle de tudo isso. E eu te ensino isso no processo de mentoria. E também te ensino o que você precisa fazer no seu pré-lançamento. Te dou dicas, porque tudo isso eu fiz. E deu resultado. E eu vendo livro toda semana. E toda semana eu tenho 100% do lucro, 100% do meu direito autoral, eu tenho 100% controle. E todas as pessoas que compram o meu livro, eu mando, por exemplo, um agradinho que pode ser uma cartinha escrita à mão por mim, pode ser uma foto autografada, pode ser o livro mesmo autografado com esqueci o nome, como que chama aquela marca-página? Um marca-página meu.
ou posso mandar também para a pessoa 2 livros meus, e aí a pessoa recebe sempre um plus a mais, e ela publica nas redes sociais dela, olha, recebi o livro, Silene, obrigada. E aí isso vai te dando mais visualizações no seu Instagram, no seu Facebook. Então é isso. Tem muita coisa que eu posso passar para você. Como que você vai fazer a capa, como você vai fazer o miolo, quais são as imagens, onde você escolhe imagens, que você não vai ter problema com direito autoral, porque sim, pegar uma imagem do Google e colocar no teu livro é crime, porque essa imagem não é sua, essa imagem pertence a alguém e você tem que ter o direito autoral sobre isso. Você não pode colocar o direito autoral seu numa coisa que não é sua, isso é plágio, é crime, então não pode. Então eu te ajudo num banco de dados que você vai escolher imagens mais próximo possível do que você quer. E você pode pegar aquela imagem, contratar um ilustrador e fazer uma imagem parecida que não vai ter direito autoral, por exemplo, nesse banco de imagens sem direitos autorais, você pode pegar a própria imagem ou fazer daquela imagem uma imagem característica, entende? Ou você pode contratar um desenhista também, e tudo isso eu ensino no processo de mentoria. Ensino também como que você pode fazer a correção ortográfica do teu livro, num preço muito melhor do que de mercado. Tem muita coisa que você vai aprender no processo de mentoria. Então, eu tenho um processo agora, um grupo em outubro. Não sei se eu vou abrir em novembro, provavelmente sim. Se eu abrir em novembro, eu não abro dezembro. Então, pode ser que eu só abra outubro e depois eu só abra o ano que vem também. Então, aproveita essa oportunidade de outubro, porque eu não sei quando vai ser a próxima turma. Na verdade, eu tô falando aqui que pode ser que eu abra em novembro, mas depende da minha equipe também, não depende só de mim. Então, eu preciso do aval da minha equipe. Então, é isso. Gente, eu tô muito feliz. Tô aqui com a minha página em branco na minha frente, com o meu café, com minhas anotações. E eu vou ficando por aqui, porque eu tenho muita coisa para escrever. E eu tô muito feliz. Um beijo no coração, vem comigo, porque você vai publicar o seu livro em apenas 3 meses.